Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Hoje, segunda-feira, dia 22 de abril de 2024, da quarta semana da Páscoa. Quero chamar a atenção a você no evangelho que nós ouvimos hoje, no versículo 3. Essa foi a minha oração pessoal e é ela então que produz para minha reflexão com vocês neste dia. O bom pastor, as suas ovelhas e a porta. Então, para mim, me chama a atenção a imagem de porta. Hoje, nós continuamos a meditar sobre uma das imagens mais belas e conhecidas da pregação de Jesus, a porta. Jesus se deixa conhecer também como a porta do aprisco. A porta que é a igreja, Jesus é a igreja do Pai, que acolhe as ovelhas feridas, machucadas, ele sendo um bom pastor, que cuida das ovelhas e introduz essas ovelhas pela porta do teu coração, que é a igreja. Caríssimos irmãos e minhas irmãs, quantas lembranças podemos trazer da imagem dessa porta? Momentos bons e ruins, quantas frustrações, limitações, inseguranças, medos, e diante desses fatores de negatividade em nossa caminhada, em nossa vida íntima com o Senhor, nós, amedrontados, abrimos portas e mais portas. Portas em pessoas, confiando em pessoas, portas confiando em simpatias, portas confiando naquilo que não é Jesus, o bom pastor, mas mercenários que estão de prontidão para nos perderem, nos levar para outros lugares, terras distantes, em falsas pastagens brilhadas com o joio e nos confundem com o trigo que é vida, que é a Eucaristia. Caríssimos irmãos e minhas irmãs, quantas lembranças nós trazemos negativas dessa dimensão das portas abertas em nossa história e que precisam ser perdoadas, precisam ser reviradas, abertas agora, para que, ganhando a dimensão da porta, que é Jesus, o bom pastor, a igreja, sejam agora trancadas, sejam agora sanadas e curadas essas portas abertas por nós mesmos ou por outras situações provocadas por pessoas. Caríssimos irmãos e minhas irmãs, lembremos aqui do bom pastor. Uma imagem que também me chama a atenção é do jovem pastor que carrega a ovelha em seus ombros. Essas ovelhas que esse jovem pastor carrega é eu e você. Feridos, machucados, desacreditados, desamparados, distante de Deus. Essas ovelhas carregadas no ombro do bom pastor é nós, a nossa história, que nós permitimos com que ela fique desse jeito, amedrontada como uma ovelha no canto, distante, prestes a ser devorada pelos lobos ferozes, que é os nossos pecados, as nossas histórias mal resolvidas. Muitas vezes nós, meus irmãos e minhas irmãs, projetamos na figura daquele pobre animal a nossa condição. Então nós precisamos projetar também nesse animal a imagem, né, que nós somos frágeis. Às vezes não usamos com a razão, não somos inteligentes o suficiente para entender que nesses campos, seduzidos pelo joio, que se fazem parecer trigo, que é o pão da vida, ali nós nos encontramos perdidos, desorientados, machucados e cansados, com fome e sede, como essas ovelhas desgarradas e perdidas. Lembremos, meus irmãos e minhas irmãs, que o bom pastor é Jesus, que abre agora as portas do aprisco, que é a igreja, para entrarmos, do jeito que nós nos encontramos. Há poucos dias ainda, meus irmãos e minhas irmãs, celebramos a Páscoa. E mais uma vez nós ali fomos convidados a olhar para Jesus, não no sentido figurado, mas na própria imagem do pastor que ofereceu a sua vida por nós, ovelhas. Pois realmente Jesus é o bom pastor, que sacrificou a sua vida por amor a cada um de nós. Nós não podemos ter dúvida dessa dimensão. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. No evangelho de hoje, no versículo 9, está escrito: Ele é a porta. Não é as portas, Ele é a porta.
Encontramos aqui, queridos irmãos e minhas irmãs, o mistério do amor infalível de nosso Senhor Jesus por cada um de nós. O mistério de amor inefável de Deus que chega a dar o seu Filho na cruz por amor a cada um de nós. Um mistério inefável, infalível. Jesus não faliu, ele concretizou na sua vida doada na cruz o amor por cada um de nós, pois Deus chega aos extremos para salvar as suas criaturas, para salvar essas ovelhas desgarradas e perdidas. Por isso, a minha oração parte desse versículo. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Quero chamar a atenção também, e vou finalizando, dentro das palavras que nós ouvimos hoje, sugiro que para o nosso dia tenhamos a delicadeza, a oportunidade de meditar sobre esta porta, pois eu sou a porta, assim afirma Jesus. Também que nós devemos entrar por esta porta que é a igreja, o sacramento da reconciliação. Pois Jesus, sendo bom pastor, conhece muito bem as suas ovelhas. E nós, ovelhas, precisamos conhecer a voz do bom pastor, dessa porta que nos convida agora a entrar, tirando o nosso pecado, nos colocando na sua graça. Pois ele conhece as suas ovelhas e nós devemos conhecer o nosso pastor. Finalizo então com um pensamento de Santo Agostinho. E Agostinho vai dizer assim diante dessa liturgia desse dia: a quem aquele que conduz as ovelhas para fora, senão aquele que solta as cadeias dos seus pecados, para que o possam seguir com um passo livre e restrito? E quando ele conduz as suas ovelhas, ele vai adiante delas e as ovelhas as seguem. Que o Senhor abençoe o seu dia, meu irmão, seu trabalho, todos os seus afazeres. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos, ele é a porta e nós devemos passar por esta porta que é a igreja. Paz e bem.